Prime Station. Uma filha do homem mais rico do Japão ama um estudante inteligente de uma família pobre. Kaguya-sama Novels. Uau! Filme. Resumo. O vídeo tem 14 minutos. Vamos lá, começando. Não, pera. Começa. Pera aí, tô começando errado. Volta. Começando. Neste vídeo, explicaremos Kaguya-sama Love is War. Este filme é baseado em um mangá sobre dois gênios do ensino médio, que não conseguem admitir que estão apaixonados, então cada um tenta ganhar uma confissão de afeto do outro. Isso resulta em jogos mentais cada vez mais ridículos nos quais eles acabam se superando. Seus egos finalmente desaparecerão e os dois confessarão seu amor um pelo outro. Vamos descobrir em Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama Love is War começa mostrando o momento da posse do presidente e vice-presidente do conselho estudantil na escola de ensino médio mais prestigiada da cidade, que foi testemunhada pelo conselho de professores e todos os alunos da escola. O presidente eleito do conselho estudantil era um jovem chamado Miyuki Shirogane, o melhor aluno da escola e bem conhecido em toda a prefeitura. Não apenas inteligente sempre fica no topo da escola, mas Miyuki também é muito popular com seu rosto bonito e atitude firme. Enquanto isso, a estudante eleita como vice-presidente do conselho estudantil é uma garota chamada Kaguya Shinomiya, filha de uma rica família conglomerada. Assim como Miyuki, Kaguya também é uma aluna inteligente e muito talentosa em vários campos. Kaguya, que é linda e fofa, se tornou muito popular na escola. A cena então muda e mostra Miyuki e Kaguya na sala do conselho estudantil, onde elas começarão a cumprir suas funções como presidente e vice-presidente. Miyuki e Kaguya discutiram os rumores que circulavam na escola, que afirmavam que eles estavam namorando. Na verdade, ambos Miyuki e Kaguya secretamente gostam um do outro, mas eles são orgulhosos demais para confessar seu amor, pois acreditam que quem fizer isso perderia. Ambos pensam que o amor é como uma guerra, onde o lado que expressa o amor primeiro é o mesmo que desistir do campo de batalha e se tornar o perdedor. 6 meses se passaram desde que Miyuki e Kaguya foram nomeados presidente do conselho estudantil e vice-presidente, mas nada aconteceu entre os dois. Um dia, a secretária do conselho estudantil, uma garota chamada Shika Fujiwara, veio à sala do conselho estudantil e disse a Miyuki e Kaguya que ela havia ganhado 2 ingressos de cinema para um filme romântico que seria exibido na próxima semana. Shika planeja dar os ingressos para eles porque tem negócios urgentes na próxima semana que não podem ser incomodados. Mas então, o ingresso foi arrebatado por um jovem chamado Yoshigamura, o tesoureiro do conselho estudantil. Mas depois de ver o título do filme e também o gênero romântico, Yu imediatamente jogou fora o ingresso porque não gostava de nada romântico. Miyuki verificou sua agenda e percebeu que ele tinha algum tempo livre quando o filme de romance foi exibido. Shika então disse que se Miyuki e Kaguya assistissem ao filme juntas, elas provavelmente se tornariam amantes. Ao ouvir isso, Kaguya então lançou uma estratégia para fazer Miyuki convidá-la para assistir primeiro, onde Miyuki quase escorregou pedindo que ela fosse assistir com ele. Mas Miyuki imediatamente percebeu a tática de Kaguya e lançou um contra-ataque que deixou Kaguya incapaz de se mover. Shika, que ignorou completamente a rivalidade de Miyuki e Kaguya, então deu o ingresso para Kaguya e saiu imediatamente. Com suas respectivas inteligências, Miyuki e Kaguya pensam em várias maneiras e táticas para serem convidadas a assistir ao filme primeiro porque ambas pensam que amor é guerra. Sortuda então se aproximou de Miyuki e o convidou para jogar cartas com a condição de que quem vencer pode perguntar qualquer coisa ao perdedor. Miyuki então concordou. Kaguya estava realmente planejando deixar Miyuki vencer e depois disso, ela agiria com pena e choro para que Miyuki a levasse ao cinema. No entanto, o estratagema de Kaguya foi descoberto por Miyuki. Mesmo assim, Miyuki ainda tentou vencer o jogo, e quando ganhou, pediu apenas um ingresso para Kaguya. A cena então muda para mostrar Kaguya jantando em sua casa, acompanhada por seus servos. Kaguya então disse a seus servos que ia ao cinema na próxima semana. Ao ouvir isso, todas as empregadas ficaram chocadas que uma nobre e uma princesa conglomerada como ela não deveria estar em um lugar público e sair com pessoas comuns. Em outros lugares, Miyuki também expressou sua intenção de ir ao cinema na próxima semana com seu pai e irmã mais nova. No dia marcado, Miyuki foi vista pedalando bicicleta com pressa em direção ao cinema.
Por outro lado, Kaguya aparentemente preparou tudo para que seu encontro com Miyuki parecesse coincidência e não intencional. Quando eles finalmente se encontraram no cinema e estavam prestes a trocar seus ingressos no balcão, Kaguya parecia confusa ao escolher um assento porque esta era a primeira vez que assistia a um filme em um lugar público. Embora relutantes em reconhecer a existência uma da outra, Kaguya e Miyuki desejaram poder sentar uma ao lado da outra. Miyuki, que viu Kaguya confusa sobre a escolha de um assento, então deu um código para ela para que pudessem sentar um ao lado do outro. Mas Kaguya interpretou mal, então eles sentaram-se distantes. Um dia, um estudante veio até Miyuki e pediu conselhos para expressar seu amor por sua paixão. O aluno pensou que Miyuki era experiente no amor porque ele era o aluno mais popular da escola. Mas, na realidade, Miyuki era completamente inexperiente quando se tratava de amor. É porque todas querem ele e ele não pode escolher uma, porque senão as outras vão ficar chateadas. Convidou o aluno para esse é o problema de quem é popular. Do lado de fora. Kaguya, curiosa sobre o que Miyuki diria ao aluno, então pediu a seu servo para espionar Miyuki. Kaguya descobre que Miyuki está dando conselhos superficiais ao aluno por meio de sua câmera de alta tecnologia. Kaguya, que pensou que a sugestão de Miyuki falharia, ficou surpreso ao descobrir que o aluno conseguiu namorar a garota que ele gostava depois de seguir o conselho de Miyuki. Não apenas Kaguya, Miyuki também parecia surpreso que sua sugestão foi bem sucedida. Ela já gostava do carinha antes, eu esperava ele chegar nela. Envolvidas em uma conversa, onde Kaguya se sentiu desconfortável porque Shika disse uma palavra obscena. Quando Miyuki entrou na sala, recentemente fez uma pergunta cuja resposta continha palavras tão vulgares. Para evitar mal-entendidos, Kaguya respondeu a todas as perguntas de Shika. No entanto, Shika jogou palavras tão vulgares em Miyuki, fazendo sentir-se mal e saiu correndo da sala. Pouco depois, Kaguya adoeceu e teve que descansar em casa por alguns dias. Como alguns documentos importantes precisavam ser assinados, Shika pediu a Miyuki para entregar os arquivos na casa de Kaguya. Chegando à casa de Kaguya, Miyuki ficou impressionada com o esplendor e o luxo da casa da família Shinomiya. Uma de suas empregadas disse a Miyuki que todos os hóspedes que chegavam à casa e entravam no quarto de Kaguya não tinham permissão para visitá-la por mais de 3 horas porque não havia câmera CCTV e também era prova de som. Quando Miyuki conheceu Kaguya em seu quarto, ele pareceu surpreso porque Kaguya não estava doente como ele estava preocupado. Kaguya até parece saudável e age como uma criança. Sua empregada disse a Miyuki que quando Kaguya tivesse febre, seria assim e ela não se lembraria de tudo até adormecer e acordar no dia seguinte. Portanto, sua empregada lembrou para não fazer nada com Kaguya. Depois que a empregada saiu, Kaguya então convidou Miyuki para se deitar ao lado dela em sua cama. Mas quando Miyuki se aproximou dela, Kaguya adormeceu. Não muito tempo depois, Kaguya acordou e ficou muito surpresa ao ver Miyuki ao lado dela. Ela imediatamente empurrou Miyuki até que ele caiu da cama. Miyuki então explicou que ele não fez nada com ela. Mas quando Kaguya já estava com raiva de Miyuki, ela então expulsou Miyuki de sua casa. No dia seguinte, enquanto estava na escola, ele tá dormindo, ele tá com sono. Ele trabalha 12 horas por dia, dorme 4 horas. Miyuki também contou o incidente que teve com Kaguya para seu amigo. Os dois receberam uma explicação semelhante e logo perceberam que tudo o que aconteceu foi apenas um mal-entendido. Ao passar no corredor da escola, Miyuki pede desculpas a Kaguya e revela que ele só tocou seus lábios com um dedo quando ela estava dormindo. Ao ouvir isso, Kaguya então tocou os lábios de Miyuki com um dedo e disse que agora eles estavam quites. Quando estavam sozinhos, eles pareciam ficar muito felizes depois de tocar os lábios um do outro, mesmo que apenas com a ponta do dedo. Durante as férias de verão, Miyuki e Kaguya são vistos frustrados porque não se veem há algum tempo. Miyuki então veio para a escola, esperando conhecer Kaguya. Da mesma forma com Kaguya que veio para a escola porque queria conhecer Miyuki. No entanto, os dois não se viam porque vinham à escola em horários diferentes. Um dia, porque no anime não uma mensagem de Shika que convida seus amigos para o festival de fogos de artifício. Ao ouvir isso, Miyuki ficou muito feliz porque finalmente conheceu Kaguya. Por outro lado, Kaguya, que também recebeu a mensagem, sentiu a mesma felicidade por poder conhecer Miyuki. Mas, aparentemente, Kaguya não tem permissão para ir ao festival de fogos de artifício e é bloqueada por seus servos. Miyuki, que havia chegado ao festival, parecia estar ansioso pela chegada de Kaguya. No entanto, um dos servos de Kaguya conheceu Miyuki e disse que Kaguya não poderia vir ao festival. Enquanto isso, Kaguya tenta fugir de casa para conhecer Miyuki no festival de fogos de artifício. No entanto, ao chegar, o festival de fogos de artifício acabou e ela não conseguiu encontrar Miyuki em lugar nenhum.
Ela então descarregou sua tristeza soluçando em um canto tranquilo do parque. Não muito tempo depois, Miyuki veio e tentou animar Kaguya levando-a para ver Isso fogos é melhor de do artifício que em outro lugar. o anime que tava Eles no desfrutaram beco de uma escuro. bela queima de fogos É no muito céu difícil brilhando achar alguém no intacto. beco escuro. Ao longo do caminho, Não Kaguya posso se cobrir sente mais mais já. segura de seus sentimentos por Miyuki, e Miyuki também. No entanto, quando eles se encontram na escola no dia seguinte, Kaguya e Miyuki sentem prestígio e escondem seus sentimentos um pelo outro. No final de seu mandato, Miyuki e os membros do conselho estudantil foram vistos arrumando suas coisas da sala do conselho estudantil. Quando ela estava prestes a ir para casa, Kaguya de repente sentiu seu peito apertar e ela caiu inconsciente. porque Miyuki são e de os outros turmas a levaram diferentes, para o aí se hospital. Chegando ao hospital, Kaguya foi não imediatamente for das tratada coisas por um que eles médico vão se ver nunca especial mais que na sempre escola. tratou da família Shinomiya. Miyuki concluiu que Kaguya provavelmente tinha um histórico de doença cardíaca depois que sua empregada informou que a mãe de Kaguya morreu de doença cardíaca. Miyuki então assistiu à explicação do médico que tratou Kaguya, que foi transmitida na televisão, onde o médico disse que a doença cardíaca pode recorrer devido ao estresse. O estresse pode ser evitado, um dos quais é dançando regularmente. Alguns dias depois, Kaguya, cuja condição se recuperou, finalmente volta à escola e planeja concorrer a presidente do conselho estudantil no novo ano letivo. Mesmo parecendo bem, Miyuki logo percebeu que Kaguya deve estar escondendo algo por trás de seu plano de candidatura. Preocupada com a condição de saúde de Kaguya, Miyuki finalmente decide concorrer como candidata a presidente do conselho estudantil. Na verdade, ele não quer que Kaguya fique estressada com a carga de trabalho do presidente do conselho estudantil, o que pode causar a recorrência de sua doença. Houve uma rivalidade entre eles novamente. Depois disso, uma das empregadas de Kaguya disse a ela que Miyuki secretamente muitas vezes encontrava Shika e estava sozinha no armazém atrás da escola. Kaguya, que ficou com ciúmes, pediu a sua empregada para continuar espionando Miyuki e Shika. Para encurtar a história, o dia da eleição do presidente do conselho estudantil finalmente chegou. Kaguya então sobe ao pódio e revela o encontro secreto de Miyuki e Shika no armazém atrás da escola, o que é considerado um ato vergonhoso e não deve ser imitado. No entanto, Miyuki nega que ele tenha feito algo indecente com Shika e revela que na verdade ele estava apenas praticando dança com Shika para que um dia ele pudesse convidar Kaguya para dançar com ele. Mas Kaguya não necessariamente acreditou nas palavras de Miyuki. Shika e Yu então subiram ao pódio e explicaram a Kaguya sobre isso, onde Miyuki só esperava que, ao convidar Kaguya para dançar, ela não se sentisse estressada para que sua doença cardíaca não se repetisse. Miyuki então mostrou os resultados de sua prática de dança acompanhado por Shika. Faz bem Vendo mais sentido isso do que Kaguya um finalmente peruano. acreditou nas palavras de Miyuki. Em seu coração, Desafia nele. Kaguya não negou que ela costumava brincar com Miyuki para que ele trouxesse seu lado ruim. Mas, aparentemente, Miyuki não tinha um lado ruim. Miyuki então revelou seu motivo para concorrer novamente como presidente do conselho estudantil na frente de todos. Ele disse que queria proteger Kaguya de ser sobrecarregada com deveres como membro do conselho estudantil, o que poderia deixá-lo estressado e sua doença poderia se repetir. Mas então, Kaguya revelou que seu peito estava apertado e ela desmaiou há algum tempo porque estava apaixonada, não por causa de uma doença cardíaca. Kaguya então expressa seu amor por Miyuki, assim como Miyuki que diz abertamente que ama Kaguya. Miyuki e Kaguya não perceberam que estavam expressando seus sentimentos na frente de todos, mas depois de perceber isso, O chip é real. tanto Miyuki quanto Kaguya se sentiram orgulhosas novamente e disseram que realmente amavam a escola. Depois de ser eleito presidente do conselho estudantil, Miyuki pediu a Kaguya para se tornar vice-presidente. Kaguya concordou com o pedido de Miyuki. Quando Shika e Yu de repente entraram na sala do conselho estudantil, os dois estavam prestes a se beijar. Shika, que pensou que Miyuki e Segunda Kaguya vez. estavam brigando, então encorajou as duas a fazer as pazes uma com a outra. No entanto, isso realmente fez Miyuki e Kaguya se beijarem acidentalmente. De repente, Shika e Yu ficaram muito surpresos Eu ao ver esperei o par 2 rival se temporadas por beijando. isso. Mas porque seus respectivos egos eram muito grandes, tanto Miyuki e Kaguya pensaram que isso foi feito intencionalmente porque o amor é uma guerra para eles. Por meio deste filme, aprendemos que, se você Eu ama esperei alguém, 2 nunca deve temporadas sentir pra o ver prestígio ou segurá-lo. É melhor expressar nossos sentimentos de amor à pessoa e não pensar muito na resposta. Porque se Só expressarmos vai. nossos Joga na sentimentos, cabeça. então mais ou menos nos Na sentiremos questão, não aliviados verdade. e também nos sentiremos felizes se não esperarmos o mesmo em troca das pessoas que amamos. Não se reprima.
É, só ver o título. Tá de boa. Quando você gosta de alguém, você tem que demonstrar isso. Não se reprima, mas também não se acanhe. A pessoa nunca vai saber se você gosta dela, se não demonstrar, você fala. E não mande carta. Aconteceu comigo uma vez e não foi muito bom. A pessoa ficou mandando minha cara. Não mande carta. Já promete nessa parte. Mandar carta não adianta nada. A menos que a pessoa mora em longe, aí você pode mandar a carta. Você gosta de alguém, você tem que demonstrar, você tem que ir até a pessoa. E finalmente teve o beijo tão esperado deles. Esperei 2 temporadas e metade do filme pra poder ver isso. Finalmente aconteceu o beijo da Kaguya com o Shinogami Miyuki. Shinomiya Kaguya. Sim, eu lembro dos personagens, eu assisti 2 temporadas inteiras e os ovos desse anime. Não sei se é o ovo da 2ª temporada. Nerva de sua família. Só avisando. Vai me agradecer por isso depois. E esse foi Jack.